Olá, gente, bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Como eu sempre digo, eu espero que sim. Realmente hoje está um dia bem bonito. Hoje, quarta-feira, eu estou em São Gabriel. Cheguei ontem e ontem à noite eu estive lá no Centro Espírita Chico Xavier, ali na Avenida Júlio de Castilhos, e fazendo uma palestra. E eu vou me referir a ela no texto de hoje. Agradecendo, é claro, ao presidente lá do Centro Espírita, o Anderson, pela acolhida de sempre. Muito obrigada mesmo. E ontem eu trouxe um tema que fala sobre afeição. Afeição. Esse tema está no Livro dos Espíritos, a partir da questão 484 até a 488, se não me engano. Então, é bem interessante o estudo sobre essas questões. E para começar, eu trago o conceito de afeição lá do dicionário, tá? Para que a gente possa entender as perguntas feitas por Allan Kardec aos espíritos e a resposta desses, né? Então, diz assim: o que é afeição? É uma ligação afetiva, é um sentimento em relação a alguém, mas também pode ser uma inclinação para alguma coisa. Por exemplo, eu tenho uma inclinação para as artes, né? Então é uma afeição que eu tenho pelas artes. E a afeição por alguém a gente sabe, né? É a sintonia, é a frequência, enfim. Vamos adiante. Então a afeição é um grau de simpatia que tem raízes profundas no espírito. Por quê? Porque muitas vezes, aliás, em todas as vezes, eu até diria, nós vamos nos sintonizar com alguém não por afeição, mas por uma questão dessas raízes, dessas reminiscências profundas do espírito. E a gente já vai entender isso. Sabemos que a nossa mente é uma usina geradora de ondas com frequências peculiares a cada um de nós. Então, nós geramos essas ondas, mas as frequências é bem peculiar, é bem individual. Cada um vibra numa frequência. O que vai dar qualidade a essas ondas são os nossos pensamentos, as nossas ações e as nossas emoções. E ontem eu falava que o que se costuma ouvir, e muitas vezes se falar também, e o pensamento é tudo, tem que pensar positivo. E eu dei um exemplo. Vamos supor que o meu sonho é ter a minha casa. Então eu vou pensar positivo. Minha casa. Eu quero a minha casa, eu vou conseguir a minha casa. Eu quero uma casa, mas é bem difícil, mas eu não sei como, isso é o pensamento. Agora, colocar emoção nisso já muda o rumo da prosa. Eu vou conseguir a minha casa. E a minha casa vai ser assim, assim, assado. Ela vai ter tantos cômodos, eu vou pintá-la de rosa. Eu já estou me imaginando dentro da minha casa. Aí é diferente. Aí a gente joga tudo isso para o universo e ele vai nos dar um retorno. Então, um pensamento só é que nem aquela frase, mandurinha só não faz verão. Só pensar positivo não adianta de nada. Tem que pensar positivo. Pensa. É só a gente refletir um pouquinho sobre isso. E tem lógica, pelo menos para mim tem lógica. Um pensamento sem emoção, né, que é o que alimenta isso, que vai dar vida, que vai dar forma, não adianta de nada. Pensa aí, pensa aí. Uma vez emitida, essas ondas se extravasam através dos nossos pensamentos. Então, achando uma mente, olha só, que vibra na mesma frequência, estabelece-se uma afinidade. Então, eu encontro uma amiga, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela vibra na mesma frequência, então nós temos afinidade de gosto, de maneira de pensar. É isso, a afinidade. Para encontrar eco, é preciso que as duas mentes vibrem na mesma frequência. Então, para que se estabeleça isso, tanto eu como a minha amiga, que é o exemplo que eu estou dando, nós precisamos estar
vibrando na mesma frequência. Então, a partir daí forma-se um círculo mental que é alimentado por essas duas mentes. Então, olha o poder que nós temos, principalmente se nós tivermos essa afinidade e vibrarmos a mesma frequência. Por isso que muitas vezes, nem sei se seria muitas vezes as palavras corretas, mas por isso que as orações coletivas têm um peso maior, porque estão vibrando na mesma frequência, estão ali todos com o mesmo objetivo. Olha que lindo isso! Que maravilha isso! Isso se dá também dentro do centro espírita, quando se vai fazer uma palestra, por exemplo, se todos ali estiverem com aquele mesmo objetivo de evoluir um pouco através do conhecimento, a própria espiritualidade que está ali trabalhando, né, em prol de cada um dos participantes, vai ter mais elementos para efetuar os alívios de dores, as curas, enfim. Interessante isso, né, gente? A espiritualidade é fantástica. Então, a afinidade é uma premissa para a sintonia. É preciso que eu tenha afinidade com alguém para eu sintonizar com este alguém. Bom, a partir daí, eu vou para a primeira pergunta e eu acredito que eu vou ficar nessa aqui, só. A pergunta, a questão no Livro dos Espíritos, de número 484. Allan Kardec pergunta assim: os espíritos se afeiçoam preferencialmente a determinadas pessoas? E a resposta: os bons espíritos, vou fazer um parêntese aqui, existe uma classificação de espíritos, espíritos bons, espíritos inferiores, espíritos, enfim. Nós, segundo Kardec, segundo a espiritualidade, não estamos na classificação de bons espíritos. Nós não estamos nessa classificação, mas nós estamos rumando a isso, porque na encarnação passada, nós éramos um pouquinho pior do que nós somos hoje. É a lei do progresso. Então, vou repetir a pergunta. Os espíritos se afeiçoam preferencialmente a determinadas pessoas? E eles respondem: os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis de melhorar. Já ficou bom para nós. Porque se nós ainda não somos homens de bem, se nós somos ainda muito vaidosos, muito orgulhosos, se nós ainda não desejamos o bem para todas as pessoas do mundo, se nós ainda não desejamos, se nós ainda pensamos que amamos alguém, mas queremos essa pessoa presa, seja o relacionamento que for junto a nós, se essa pessoa não quer, então isso é apego. Então ainda nós não somos um homem de bem, mas estamos suscetíveis a melhorar. Então quer dizer que esses espíritos percebem a nossa suscetibilidade para uma melhora e se afeiçoam a nós. E tá de bom tamanho isso. Continua a resposta. Os espíritos inferiores simpatizam com os homens viciosos. E aqui entenda-se vício como excesso do álcool, excesso do fumo, vaidade, orgulho e tantas outras, egoísmo e tantos outros vícios. Eu gosto de citar isso porque quando nós falamos em vícios, a gente só lembra do vício do cigarro, da bebida, da pornografia, mas tem outros também, né? Que nós temos e que nós não explicitamos, porque as pessoas não enxergam a minha vaidade, o meu orgulho, o meu egoísmo. Então, às vezes, passa batido, né? Bom, os espíritos inferiores simpatizam com os homens viciosos ou que podem vir a ser, ou que podem vir a sê-lo, ou que podem vir a ser viciosos. Essa é a origem do seu apego, que resulta da semelhança de sentimentos. Vamos entender essa parte aqui? Porque alguém diz, bom, então eu tô livre dessa, porque eu não tenho vícios. Mas, e as nossas tendências? Miramês, um outro espírito, vem trazendo
uma, um conceito, né, abrangendo mais a resposta que foi dada a Allan Kardec pelos espíritos. Miramês Espírito também diz que a afeição é filha da afinidade. Forças compatíveis que se entrecruzam vibrando na mesma faixa espiritual. Esta é uma lei que mostra a justiça em todos os rumos da existência, de todas as coisas e certamente comandando a humanidade inteira. Todos nós, encarnados e desencarnados, sustentamos as afeições, criando cada vez mais laços com criaturas que têm ideias semelhantes às nossas. Aqui fala em laços de amor? Não. Por quê? Porque esses laços nós que vamos escolher. Temos laços de amor ou de ódio. Nós vamos nos afinizar por aí, por esses dois caminhos. Então, as pessoas que se afeiçoam conosco, olha só isso, e vice-versa, nos mostram em profundidade o que somos na realidade. Se estamos ligados a almas que gostam de contendas, quer dizer, de batalha, de briga, de combates, certamente que essa contenda, que essas brigas, que esses combates têm algumas raízes dentro de nós. Cláudia, eu não sou de briga, eu não sou de luta, mas nós não podemos esquecer que nós tivemos outras vidas e que atrás de mim tem toda uma ancestralidade da parte do meu pai, da parte da minha mãe. E lá atrás teve aqueles que mataram, estupraram, abortaram, esquartejaram. E isso está na minha linhagem. Então, são reminiscências. Por isso que aqui diz assim, ó, que as pessoas que se afeiçoam conosco nos mostram em profundidade o que nós somos. Então, se estamos ligados a almas que gostam de briga, certamente que essa briga toda tem uma raiz dentro de nós. Eu posso não ser, mas tem algo que vem através do nosso DNA que está lá. Então, no fundo, eu acredito que a gente sempre tem que primar pelo autoconhecimento, mas lá no fundo, nós nos conhecemos. Nós sabemos as nossas tendências boas e das nossas tendências más. E um grande exercício para isso é chegar na frente do espelho e conversar com aquela pessoa que tu enxerga na frente do espelho. Tu vai ver ela em profundidade. Tu vai ver aquela pessoa com todos os seus lados positivos, com seus lados negativos. Por isso que certos espíritos sintonizam conosco não por afeição, mas porque eles sabem exatamente das nossas tendências. Eu posso não ter um vício no álcool, mas de vez em quando surge uma festa, eu vou lá e bebo, mas eu bebo muito, mas é só naquela festa. Pode ser uma reminiscência, pode ser. Então, gente, eu acho essas questões da 484 até a 488 do Livro dos Espíritos muito, muito interessante. Eu posso me conhecer um pouco olhando para as pessoas com as quais eu convivo. Com as pessoas as quais eu convivo mais intimamente mesmo, dentro da minha família, dentro do meu círculo de trabalho, dentro das minhas amizades. Por que eu gosto de estar com fulano? Como que ele é? Ali estou eu, semelhante, atraindo semelhante. Então, se a afeição é uma ligação afetiva, é um sentimento em relação a alguém, e isso tem raízes profundas no espírito, eu só vou descobrir através do estudo, através do conhecimento, através da análise. Então, analise o que eu estou dizendo, baseado no que eu li, baseado, é claro, na minha opinião, porque eu tenho opinião. Eu não estou aqui para discutir, não é isso, né? Eu não estou aqui para discutir nada, nem quero discussão sobre isso. Eu estou só ocupando o meu espaço, né? Para instigar vocês a pensar por si só, a pensar por si mesmo.
Ontem, só para concluir, eu li um trecho do apóstolo Pedro, onde ele dizia que granjeai amigos. Ele dizia isso, granjeai amigos, faça amigos, né? Ó, quanto mais amigos fizermos, melhor para a nossa esperança, pois eles nos ajudarão por amor em qualquer parte a nos libertarmos das trevas e vivermos no clima da alegria. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu tenho que aceitar isso porque foi o apóstolo Pedro que falou? Não. Ele tá errado? Não. Mas não vem ao encontro do que eu penso. Eu não tenho que ter muitos amigos para ter alegria. Eu não tenho que ter muitos amigos para que na hora da alegria ou da tristeza eles estejam perto comigo. Se eu não estiver em paz comigo, de nada adianta. Que bom se fosse assim, né? Mas ainda não é para muitas pessoas. Então é isso, gente. É isso. É o recadinho que eu trouxe ontem, durante a palestra, e resolvi compartilhar com vocês hoje. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Namastê e até o próximo vídeo.